Bom, gente, então vamos lá. Tema de hoje: qual a importância da alegria? E o que fazer para mantermos a alegria em todos os estágios da nossa vida? Bom, antes de começar a falar sobre essas duas perguntas, a minha sugestão é que vocês pensem agora em algumas perguntas que eu vou fazer, tá? São 4 perguntinhas. Por que e para que você está aqui hoje? Não precisa me responder, tá? Pensa aí, né? Para que a gente está aqui hoje, plena segunda-feira, 19 horas, a gente coloca para despertar, sai correndo, para de fazer a atividade que a gente está fazendo para estar aqui, né? Nesse momento que você está vivendo da sua vida, o que você tem feito da sua vida? Terceira pergunta: de tudo isso que você está fazendo da sua vida, o que está por trás disso tudo? Para que você está fazendo tudo isso que você está fazendo? Tem alguma explicação, algum motivo, alguma base para tudo isso? O que está por trás disso? E a última pergunta é: como tem sido o seu autocuidado durante esse momento da sua vida? Bom, a nossa vida, ela é feita como uma colcha de retalhos. Cada partezinha da colcha é como se a gente estivesse vivenciando um momento e criando a colcha. Criando um momento e criando a colcha. Então, cada momento que a gente vai vivendo, experienciando, a gente vai colocando dentro de nós. É como se fosse assim, ó, uma caixinha, tá? Não sei se dá pra ver, dá. Como se fosse uma caixinha. A gente vai pegando e vai colocando os momentos ali dentro, ela vai ficando ali dentro e ela vai sedimentando e ficando lá no fundo da gente. Em alguns momentos ela volta pra gente lembrar dela, daquele momento. E aí dentro dessa caixinha, né, ou dentro dessa colcha de retalhos que a gente vai colocando, geralmente a gente vai colocando sempre as mesmas coisas. É difícil a gente colocar coisas diferentes, significados diferentes, por isso que a gente acaba criando um caminho, né, neural e fica repetindo, 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 porque é sempre as mesmas experiências, os mesmos acionadores. Então, vamos imaginar que nessa caixinha a gente possa ter a oportunidade de colocar coisas diferentes, né? Então, a gente vai colocar as pedras que estão no nosso caminho, pedras às vezes duras, difíceis, pesadas, né? E vai depender de como a gente olha para essa pedra. Se ela é uma pedra com um olhar de nossa, gente, que peso, mais uma pedra no meu caminho, ou se eu vou olhar essa pedra como, puxa, é um desafio. É algo que eu preciso entender, olhar para essa pedra melhor, porque ela vai ser algo para me fazer evoluir. Então, o que eu estou colocando aqui dentro de mim? Qual é o significado de cada coisa que eu estou colocando aqui dentro? Ah, não, Vivi, eu tô colocando enguiço. Nossa senhora, eu tô pondo fogo, fogo, muito fogo. Vou encher de fogo, porque eu preciso arrumar enguiço. Não tenho paciência com esse povo. Vou começar a entrar lá na internet, ficar falando de política, da pessoa que tá fazendo as coisas. E aí você vai lá, vai enchendo de fogo as suas coisas. Aí depois não sabe o que tá acontecendo em você, né? Aí você fala, não, para com isso, quero uma coisa mais fofinha, né? Vou colocar um significado mais fofinho para minha vida. Eu sei que tá difícil, né? A bola, né? É difícil descer, mas é fofinha. Vou colocar aqui. Não, Vivi, vou fazer umas orações, vai, vou fazer um... Deixa eu ver se dá para ler aqui, ó. Ho'oponopono. Vou rezar um terço, vou fazer um japamala, vou ouvir uns mantras, né? Vou fazer um monte de coisa para mudar essa vibe que tá pesada. Vou fazer uma coisa mais fofinha de novo para ver se melhora minha vida. Vou colocar lá. Ou então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma coisa que tá difícil para pôr nessa caixinha, mas eu vou fazer ela bem leve, para que eu possa ir voando para dentro da minha caixinha. Tá. Quanta coisa tá aqui dentro. Cada coisa que eu vivi, que eu coloquei aqui dentro, tem um significado. Eu posso colocar o significado que eu quiser, mas geralmente a gente coloca o mesmo significado
para as mais diferentes vivências que a gente tem. Porque nada tá bom, a gente se sente um passarinho preso, fechadinho lá na caixinha. E nada tá bom, por mais que eu faça, falta alguma coisa, tem aquela angústia no peito, nunca tá bom. E aí, como é que a gente vai fazer para ressignificar? Eu preciso sair dessa caixinha, eu preciso pegar esse passarinho que está preso, as coisas que estão aqui dentro, eu preciso ressignificar, mudar a forma de olhar. Eu não quero olhar para um passarinho preso, eu quero olhar como um passarinho livre, que ele pode entrar e sair a hora que ele quiser. Mas como é que eu faço para fazer essa mudança, essa significação diferente dentro de mim? Às vezes, a gente não quer olhar para dentro dessa caixinha. Tá escuro lá dentro, tá pesado, eu não quero olhar. Mas, às vezes, o medo que tá lá dentro, aquelas pedras que estão pesadas lá dentro, são tão grandes. O medo é tão aterrorizante que a gente não tem coragem de sair da caixinha para sair voando. O medo é maior de sair dali e você prefere ficar ali dentro, naquela angústia, naquela coisa pesada. Então, quando você sentir que está desconfortável dentro dessa caixinha, você começa a olhar para dentro dela e ver que é possível sair de dentro dela e pegar aquilo que você viveu e ressignificar e colocar um novo olhar e pôr lá de novo. Então, aquela pedra que estava lá no fundão, pesada, eu posso olhar ela agora com um outro olhar, ressignificando ela e colocando ela de novo, porque ela vai voltar na minha vida, ela vai continuar. Eu nunca vou conseguir tirar o que eu vivi daqui de dentro, mas eu posso olhar com outros olhos. Então, de repente, a gente sonha lá à noite com uma coisa que eu vivi lá na minha infância. Às vezes, gente, essa experiência que a gente viveu é alguma coisa que a gente estava dentro da barriga da nossa mãe. E a nossa mãe tinha vivido essa experiência como se fosse uma coisa fofinha, mas nós absorvemos como uma coisa trágica. E a gente carrega como um drama para a vida inteira, que vai ficar lá. E aí, em um determinado momento, em alguma situação, uma conversa, um sonho, uma análise, aquele momento trágico vem à tona. Ele vem à tona para a gente ter que trabalhar. E aí você vai ter que olhar para ele. E quando você olha para ele, você fala assim, poxa, tá na hora de olhar para ele com outros olhos. É fácil? Não é. Mas se eu começar a olhar com a alegria, vai ficar mais fácil fazer essa transformação, essa ressignificação. E aí eu vou começar a olhar esse evento da minha vida com uma nova significação, mais leve, e ele volta para a minha história, só que agora ele não pesa a minha caixinha. Ele abre espaço para que eu possa colocar novos momentos e novas vivências, para que eu possa me recordar. Só que agora de recordações boas e alegres, e não dramas, traumas, sofrimentos que ficam lá, né, que a gente fica vivendo e lembrando de novo, né? Então a história da caixinha foi mais para elucidar, para a gente ver que tudo o que a gente vive vai para dentro de nós. Mas eu não vou conseguir tirar isso de dentro de mim, mas eu posso ressignificar. Lembra que a gente falou que a gente vai criando um caminho e aquele caminho vai reforçando, e a gente precisa criar uma nova conexão neural para começar a criar novos estímulos, para que a gente tenha acionadores diferentes. Não mais um acionador de dor, de sofrimento, mas agora um acionador de alegria, de satisfação, de prazer, de bem-estar, né? Ah, Vivi, mas e aí? E aí que quando essa caixinha tá desconfortável, e geralmente a gente sente aqui no timo, né? Um aperto, ou na boca do estômago, um aperto no peito, é hora da gente dar uma pausa e olhar para tudo isso com carinho. Sem julgamento, tá, gente? Fala, olha como eu era imatura, como eu era isso, como eu era aquilo. Não, não é o momento da gente olhar com julgamento. É um olhar mais carinhoso da gente mesmo, super importante porque a gente identificou. Eu acho que quando a gente identifica, é o primeiro passo, né? A gente já conseguiu ali sair de um monte de manobras
que a vida vem fazendo de autossabotagem para que a gente volte para aquela zona de conforto, ou que a gente fique ali na cadeira de vítima, reclamando do sistema, reclamando do vizinho, do parente, de alguém, de alguma coisa, e a gente passa a ser o condutor da nossa vida. Fala, olha, peraí, realmente não está perfeito, mas eu posso fazer melhor. E aí, o que a gente pode fazer nessa pausa para olhar para dentro? É verificar tudo o que está atuando aqui dentro e aqui fora. Porque não é só o que está dentro de nós, né? Todos os momentos, as vivências, as experiências que a gente viveu, mas também o que está em torno. Todas as questões que estão acontecendo à nossa volta vão se relacionar com o que está aqui dentro também. Então, a gente precisa observar isso. A outra coisa é se conhecer. Eu sei que até ali eu dou conta de ir. Se eu passar daquele limite, eu vou explodir. Então, para que eu vou ultrapassar aquele limite? Então, o se conhecer, o se buscar, que a gente fala tanto, né? A vida é dinâmica, ela não é assim uma linha reta, ela vai ter muitas coisas aí nesse caminho. Então, que a gente entenda esse processo dinâmico que está acontecendo dentro e fora de nós. E olha, gente, eu falo muito, tá? Para todo mundo que vem fazer alguma coisa comigo. Olhar pra gente, fazer um processo de transformação, seguir um processo de desenvolvimento pessoal, dá trabalho. Dá muito trabalho, não dá pouco não. Só que você ficar parado na sua zona de conforto vai dar muito mais trabalho. Porque vai doer muito mais. Você vai ficar ali, a coisa não vai andar, é frustrante, aterrorizante, porque cada hora a coisa vai acontecendo mais, e a gente não dá conta. Chega uma hora que a gente fala assim, e agora? Eu preciso sair disso. Né? Então, assim, é colocar a mão na massa mesmo, com calma, com tempo, para que a gente possa fazer esse processo, não com rapidez, mas que a gente saia daquele ponto zero, né? Que a gente está inerte ou dando passos para trás, mas que a gente consiga dar o primeiro passo. Perceber, né? Compreender todos esses processos dentro de nós, porque quando a gente está na correria, a gente não observa nada disso. Quando a gente viu, a gente já está dentro do buraco, não entendeu nem como que a gente caiu lá. Mas quando a gente está sempre nesse movimento de desenvolvimento constante, a gente consegue perceber que, opa, desviei a rota, volta para cá, vamos lá de novo, vamos olhar o que está acontecendo. Encarar as sombras, né? Então, assim, a gente olhar para aquelas coisas que a gente não gosta, a gente tem tanta coisa que a gente não gosta, né? Olhar lá e falar assim, olha, peraí, vamos olhar isso com calma, vamos absorver, ajustar para que a gente possa fazer alguma transformação sobre isso. Se a gente não puder transformar, não puder modificar, que a gente consiga entender como lidar com aquilo, para aquilo estar na nossa vida todos os dias, porque não tem o que fazer, né? Então, saber lidar com aquela dificuldade, com aquela sombra. E uma coisa muito importante que eu achei que é o amor. E aí vem a pergunta que eu deixo para vocês: qual é o significado do amor na vida de vocês? Porque todo mundo quer ser amado, mas a gente se ama. Porque quando a gente se ama, a gente consegue lidar com todas as questões. A gente não lida com uma carência, se subordinando de repente, ou entrando em relações tóxicas por conta de um amor que talvez não seja amor, né? Seja ali um rastrinho de amor, né? Então a gente precisa trabalhar essa questão do significado do amor, isso é muito importante para nós. Coragem de mudar, né? De pegar e olhar lá para dentro da caixinha, olhar lá para dentro de nós, das nossas emoções. Ter disciplina e perseverança. Olha, gente, disciplina é uma coisa muito importante. É todo dia ir lá, igual remédio homeopático, é uma gotinha todo dia. Isso é um exemplo muito claro de que funciona essa prática contínua. Somos nós aqui nessa segunda-feira. A gente vai pensar em alguma coisa durante a semana, isso vai reverberar em algum momento na vida da gente, né? Na hora que dá lá um baque, a gente fala, nossa, vamos fazer aquilo lá que a gente tinha feito em algum momento, aquela respiração vem na hora que você tá mais perdido, você fala, nossa, mas de onde veio isso? Aí depois que você vai lembrar que pode ter sido de uma reflexão que partiu daqui.
Então, assim, que você inclua sempre alguma coisa que você vá perseverar. Eu sei que cansa, gente. Chega uma hora que a gente fala assim, ah, não, chega, eu vou desistir, não quero mais fazer isso, não quero mais isso pra minha vida. Aí você para, descansa e depois começa de novo. Por isso é tão importante as férias, né? Às vezes a pessoa tá lá trabalhando e ela não para. Não coloca um prazo na sua vida de um determinado tempo para você parar. Por que existe o domingo? É justamente para a gente descansar, para poder voltar depois de novo, com força, com afinco em tudo aquilo de novo. Então a gente vai seguindo esse caminho com paciência, com perseverança, mas sem controle, viu, gente? A gente pode planejar tudo isso, mas controlar não dá. E aí a gente tem que lembrar que a vida é fluida, né? Que as coisas acontecem, aparecem do nada. Aí aquela pedra que estava lá no fundão, que a gente nem lembrava mais dela, ela resolve vir à tona e a gente vai ter que trabalhar para ressignificar aquela pedrona. Então, olhar mesmo esse caminho sem julgamento, né? E eu até falei esses dias no nosso grupo aí, agora não vou lembrar do que foi, mas gastar energia olhando para nós, né? Porque a gente tem tanta coisa para trabalhar, para fazer, vamos gastar energia com a gente, olhando com amor, com carinho, para que a gente possa fazer coisas melhores. Porque se a gente estiver bem, a gente vai tocar em outras pessoas. Essas outras pessoas também vão ficar bem, né? E lá em um estágio muito avançado, a gente vai poder contribuir com a transformação de outras pessoas também. Olha que incrível, né? E às vezes é só um bom dia que a gente deu, às vezes foi só sei lá, uma dica, uma receita, alguma coisa, um encontro à toa, né? Que a gente faz e de repente a coisa toma uma proporção muito maior, né? Aí há os resgates, né? Tá, mas e aí? Qual a importância da alegria nesse processo todo, né? Desses resgates todos. Qual é a importância? Porque a alegria, gente, deixa a nossa vida mais leve. O desafio vem, não quer dizer que eu não vou ter o desafio, mas a gente passa por ele com mais facilidade, com mais rapidez às vezes, né? Ou se ele não for rápido, parece que ele te dá uma força para poder ultrapassar lá aquela barreira, aquele momento tão complexo, né? Então, que a gente consiga aí recuperar as forças, superar com o auxílio da alegria, né? E também lembrar que a alegria aumenta o sistema imunológico, né? Então, ele vem contribuindo aí para as respostas saudáveis do nosso corpo. Então, vamos colocar alegria na nossa vida, né? Vamos trazer aí aquele estado de prazer, de contentamento para o nosso dia a dia. E olha, gente, é nos pequenos momentos, né? Esses dias eu vi uma coisa muito legal, que a nossa vida é como os momentos de perfeição, eles são uma linha reta. E é difícil a gente ficar ali, né, naquela linha reta, porque a gente tá lá em cima, tá lá embaixo, tá lá em cima, tá lá embaixo, mas de repente a gente passa por essa linha. É esse momento de passar por essa linha, esse momento sutil de perfeição que vai nos dar esse contentamento, essa profundidade na vida. Então, que a gente viva esses momentos, mas sempre passando ali por aquela linha, para que a gente possa encontrar esses momentos de contentamento e deixá-los resguardados, significantes dentro da nossa história, dentro da nossa vida. E aí, Vivi, o que a gente vai fazer então, né? Primeiro, agir, né? Ficar parado não dá certo, né, gente? Eu sei que existem pessoas que têm mais dificuldades, tem pessoas mais guerreiras, né? Que põe a faca no dente e vai para cima. Mas tem gente que não é assim, né? Que tem mais dificuldade, mas precisa dar o primeiro passo. Precisa sair daquela zona de medo que nos coloca ali inertes, parados, conseguir dar esse primeiro passo para poder atuar. Então, a primeira coisa é a ação, depois o autocuidado. Sempre, gente, colocar o autocuidado em primeiro lugar, né? Para a gente estar sempre bem. E o desenvolvimento contínuo, que vai fazer parte desse autocuidado, né? E aí, como que a gente vai fazer?
dar o tempo, que a gente já falou, para que a gente possa observar isso tudo com carinho, fazer as nossas meditações, nossos rituais de costume, tudo aquilo que a gente gosta de fazer, mas também colocar um tempo durante a nossa vida, em alguns momentos do nosso dia, para a gente não fazer nada, nada, ficar lá no nada, vazio, oco, né? Deixar os pensamentos irem e vir, fica ali, põe no relógio 1 minutinho, 5 minutinhos, fez nada, agora é o momento de nada. Ficou lá no nada, depois volta, faz as suas atividades, que é só pra gente dar uma faxinada ali nossos pensamentos. Crer, né? A gente falou também das crenças na semana passada, de ter fé, né? Pra gente buscar esperança. E acho que vale lembrar que a alegria é o sentimento que mais nos aproxima de Deus. Então, quando a gente está alegre, a gente consegue ouvir os sinais, né? Então, que a gente consiga trazer essa alegria aí também para os nossos momentos de oração, de leituras, de rituais, de estudos, porque às vezes a gente só vai para os momentos de oração no momento de tristeza e para pedir, né? Não, que a gente vá para agradecer, para que a gente tenha também momentos alegres e possa colocar toda essa alegria aí a serviço, pertinho dos nossos seres de luz, daquilo que a gente acredita, para nos auxiliar, nos dar força para superar aí as coisas que a gente tem dificuldade. E deixar, gente, essa alegria permear a nossa vida, né? Para fazer esse exercício de deixar a alegria permear na nossa vida, eu vou sugerir para vocês o seguinte: feche os olhos, rapidinho, assim, vai ser bem brevezinho. E se coloque na presença da alegria. Sabe aquele estado de contentamento, de felicidade? Vai inspirando e expirando, respira profundamente esse sentimento de satisfação, de prazer. Vai absorvendo, vai sentindo essa alegria no seu corpo, vai sentindo essa alegria reverberando dentro do seu corpo, vitalizando, energizando. Sinta por alguns instantes. Podem abrir os olhos. É uma sensação gostosa, não é? A gente tem um sentimento tão gratificante dentro de nós. Esse momento é o estar presente com a gente mesmo, presente no momento presente. Então, que a gente possa, durante a semana, colocar mais momentos de alegria, às vezes uma simples respiração, mas se conecte, sabe? Se coloque na presença da alegria. Esteja presente a todo o estado de prazer, de contentamento e permita que essa alegria vá reverberando dentro do seu corpo para que ela atue verdadeiramente e traga aí os benefícios que a gente precisa. Bom, para finalizar, eu incluí também a música nesse processo, né, da alegria, porque a música, ela tem um poder de fazer essa mudança da chavinha dentro de nós tão grande, né? Você tá lá todo triste, aí você coloca uma música no rádio que você gosta, aquilo parece que evapora, sai dali temporariamente, né? Se o problema for uma coisa muito difícil, ele vai voltar, mas naquele momento ali, se for uma coisa boba, já ficou para trás, né? Então, na semana passada eu até sugeri para vocês pensarem em alguma música que vocês gostassem, para lembrar como a música da Vitória. O dia que estiver triste lá, é só você colocar o play e deixar o negócio lá tocando, pelo menos já mudou a chavinha dentro de vocês, né? Para que a gente não fique naquele momento, ai, que tragédia, a pessoa liga, começa a falar de Covid, e fala, céu, aí, não, desliga, já vai lá, coloca a musiquinha e deixa o negócio reverberar, tá bom? E a pergunta que vai ficar aqui para hoje, tá?
qual vai ser a primeira atitude que você vai fazer para fazer alguma coisa para você, para fazer essa mudança aí, essa pequena transformação no seu dia a dia. Pensa em uma atitude, tá bom? Alguma coisinha simples. O que está dentro dessa caixinha? São muitos momentos. Ah, mas é um momento fofinho. Mas é um momento fofinho alegre ou é um momento fofinho triste, traumático? Então, é o significado que nós damos a esses momentos, né? Por isso que há essa diferença. E eu acho que o momento que a gente vive hoje, dentro de cada caixinha, é mais momentos tristes do que os felizes, né? Então, observar aí como está a nossa caixinha, né? Dentro. Se é esses momentos aí é o mais triste, mais feliz. Mas só pra gente finalizar, eu vou colocar o momento de hoje. Ó, dentro da nossa caixinha, da minha caixinha. Espero que na de vocês também ela esteja, tá bom?